É isso aí, galera. Estamos de volta à nossa caminhada. Vamos falar sobre implantes. E vamos então começar a trilhar aquele caminho, né? O caminho certo, né? Como a gente diz, né? Você quer, o que diferencia, né? O que diferencia um caso como esse, resultado como esse, né? De um resultado como esse? O que diferencia? Você quer entregar isso aí para o teu paciente, um lateral ou esse tipo de lateral? O que diferencia é o planejamento básico em implantodontia, né? Então hoje nós vamos começar a arranhar a superfície, de arranhar aí, ó, gostou, né? Arranhar a superfície do que é o planejamento em implantodontia, né? Os conceitos básicos de planejamento em implantodontia aí, ó, né? É isso aí. Então, fiquem ligados, o nosso curso começa mesmo hoje com os nossos conceitos básicos em implantodontia. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Quando nós vamos planejar um caso em reabilitação oral, né, nós temos o nosso primeiro contato com o paciente. O paciente chega todo preocupado, né? Você vai se apresentar a ele, ó, muito prazer, né? Meu nome é professor Gustavo, nós estamos aqui, né, para tentar resolver o seu problema. Então, muito prazer, meu nome é professor Gustavo, nós estamos aqui para ministrar o nosso curso de implantodontia, estou me apresentando a você, né, agora, hoje, né? Estamos de novo aqui presentes, mas, né, quando o nosso paciente comparece à clínica é a mesma história, você vai se apresentar e o paciente também vai apresentar o seu problema. E obviamente o paciente ele está carregado de ansiedade, né? Está com um problema às vezes muito grave, ele está carregado de ansiedade, né? Essas ansiedades são perguntas que ele vai fazer a você, ó. O que é um implante? Muitas vezes ele nem sabe o que é implante. Me lembro de um caso de uma tia minha, né? Acabei reabilitando ela com facetas, né? De molar a molar. Mas ela chegou no meu consultório e falou assim: Gugu, me chama de Gugu carinhosamente, né? Gugu, professor Gustavo, né? Só ela pode me chamar assim, tá? Não dou essa ousadia, não. Como diria minha amiga Luciana, grande abraço a ela. Não dou essa ousadia, não, qualquer um. Gugu, eu queria fazer implantes minha boca inteira. Só que ela tinha todos os dentes perfeitos, né? Com restaurações e tal, precisava melhorar a estética, fizemos facetas. E ela queria fazer implantes, né? Eu falei, não, tia, nada de implantes, você tá longe de implantes. Então, o que é um implante? Às vezes o paciente não sabe como funciona o tratamento, quantos implantes serão necessários, né? Quanto tempo vai levar, quanto que isso vai me custar, né? Então, essa é uma ansiedade típica aí do nosso paciente. Deixa eu mudar eu aqui de janelinha. Vou tirar aqui, ó. Vou lá para cima agora, ó. Isso, ó. Fui lá, opa, aí. Vim aqui para cima agora, melhor. Agora você tá lendo, né? Tem que fazer isso durante as aulas, né? Para que a gente não atrapalhe, né? Então, tá aí, ó. O paciente está carregado de ansiedade. Qual que é o teu objetivo? É simplesmente, né, vencer essa ansiedade. Só que você também está ansioso, porque você quer entregar ao paciente essas respostas. O paciente, o profissional, né, caso nós, também estamos ansiosos para responder, ó, qual implante eu vou usar no caso. Como que eu vou abordar esse caso? Se é um caso de implante, se é carga imediata, se é carga tardia. Se tem extração, vai implantar junto com a extração ou não. O paciente vai ficar sem provisório, vai ficar sem dente ou não. Como é que eu não vou deixar meu paciente sem dentes, né? Quantos implantes serão necessários? Essa é a pergunta-chave, né? Para muitos casos, quanto mais implantes, menos implantes. Quanto tempo vai levar todo o meu tratamento? Tem casos, por exemplo, casos envolvendo levantamento de seio maxilar, que o caso leva 1 ano e meio para finalizar, né? 1 ano e meio, é isso aí, 1 ano e meio, né, de tratamento ou mais. É reabilitação oral, gente. Reabilitação oral é tratamento extenso, muitas vezes longo. O paciente não tá, ele quer para ontem, né?
O paciente chegou lá no teu consultório, eu tenho um casamento semana que vem, eu quero fazer uma reabilitação boca toda. Não vai rolar, né? Quanto tempo, né, isso vai levar? Então isso tem que ser bem discutido e, obviamente, quanto você vai cobrar para você não perder dinheiro. Preste bem atenção aqui, você que está começando na implantodontia, para você que está começando na reabilitação oral. Preste bem atenção, para tudo que você está fazendo agora e leve esse ensinamento para a tua carreira. Você vai perder muito dinheiro, mas muito dinheiro em casos grandes, reabilitações grandes, extensas, mal planejadas. Esteja preparado a esvaziar a tua carteira, meu amigo. Você vai ganhar dinheiro naqueles casos pequenos, casos de unitários, casos simples, não muito estéticos, onde você vai resolver o teu problema do teu paciente de forma simples, tranquila, entregar o resultado sem problemas. Entenderam? Então, casos grandes exigem um bom planejamento, porque se sair do teu controle, você pode acabar perdendo bastante dinheiro. Entenderam isso, né? Então, essa ansiedade, ela tem que ser vencida. E muitas vezes não é na primeira consulta que isso vai ser vencido, né? Vão te exigir várias outras consultas. Então, os anseios do paciente e o que pode ser feito é o que nós chamamos de planejamento, né? O que o paciente quer, o que ele almeja e aquilo que você pode realmente entregar para ele, né? Aquilo que pode realmente ser feito dentro do tempo que ele espera, dentro do orçamento que ele pode pagar. Porque assim, vejam bem, né? De novo, hoje é uma aula conceitual, uma aula filosófica. Eu adoro filosofar sobre odontologia, porque eu sou professor e essa é a função de um professor. Professor, a função dele é se preocupar com o aluno, que o aluno aprenda. Mas é função também de um professor que fez mestrado, doutorado, como é o caso, filosofar sobre a nossa profissão, sobre a sua profissão, né? Então, quando você vai em congressos, você vai em encontros científicos, você vai ver lá o professor mostrando casos maravilhosos, casos lindos, casos perfeitos, aonde o cara fez de tudo e não poupou grana, não poupou recurso para resolver aquele caso. Aí você vai assim, pô, ótimo, maravilhoso, aprendi, ganhei experiência com aquele caso. Mas vem para a tua realidade agora. Será que o teu paciente está preparado a arcar com isso tudo? Né? Recentemente vi um caso aí, vou até fazer um react de um colega, caso maravilhoso, fazer um unitário anterior, onde foi lançado a mão de tudo quanto é mais, vamos dizer assim, tecnológico e avançado para resolver o caso. Né? Foram feitos enxerto gengival, foram feitos próteses de escaneamento, próteses de cerâmica, pilar cerâmico, de zircônia e não sei o que mais, porque não gastou uma fortuna, né, para resolver um caso, um problema. Resolveu, mas e na tua realidade? A tua realidade como é que é? Então o nosso curso é focado nessas duas visões, entregar o que é ótimo, mas às vezes também entregar o que é real, e isso é o planejamento, isso vai entrar no teu planejamento. Então não adianta que eu chegar no planejamento e falar assim, isso é o perfeito, maravilhoso, o paciente não tem grana para pagar isso. Então o que você pode entregar de melhor? Isso vai ser o teu dia a dia, colega. Muitas vezes não é entregar o ótimo, é entregar o melhor possível para o teu paciente. Então, os anseios do paciente, casar com o que pode ser feito dentro do que tange, obviamente, o biológico e o factível, que o paciente tem para gastar, né? É isso aí. Então, para responder, né, esses anseios, o que deve ser respondido antes mesmo de você começar a propor um planejamento para ele, né? Tem uma série de perguntas. Vamos botar aqui no nosso quadro negro. Eu sou professor velho, né? Velho, já longevo. Então a gente usa quadro negro. A gente usa um quadro negro. Eu vou sair de novo aqui, ó. Vou para lá. Vamos pro lado de lá agora. Vou para cá. Isso, ó. Mudei de ladinho. Tô aqui de baixo, ó. Tô aqui de baixo agora. Vamos tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta. Realmente o paciente precisa de implantes?
Ou há uma outra opção para reabilitar o nosso caso? Implante sempre será a primeira escolha, sim ou não, para perda de dentes? Então, assim, isso é uma filosofia de tratamento. Filosofia de tratamento. O que é filosofia de tratamento? É aquilo que a gente tem como base, né? Tem como base inicial para iniciar os nossos casos. Qual que é a minha filosofia básica de tratamento? É essa. Então, baseado nessa filosofia, você vai abordar todos os casos. Você vai manter aquela filosofia até o final? Não. Cada caso é um caso, você vai avaliar. Mas qual seria a filosofia básica de tratamento, né? Tratamento. Filosofia básica será o seguinte, né? O paciente realmente precisa de implante? O implante é a melhor opção? A minha filosofia básica de tratamento é sim. Como assim, professor? Não entendi. Assim, bom, o paciente perdeu um dente. Ou ele irá perder um dente. Haverá uma ausência dentária. Ou seja, um dente ou já foi extraído, ou o dente será extraído. Se o paciente perdeu um elemento dentário ou perderá o elemento dentário, a minha primeira escolha será sempre tentar instalar um implante para reabilitar aquele dente. Ah, professor, mas tem caso que não vai dar. Não, eu sei disso. Eu sei disso, né? Por isso é que existe o planejamento. Aqueles casos que não derem para instalar o implante, a gente vai tentar uma outra coisa. Mas a filosofia básica é essa. Perdeu um elemento dentário. Essa é a minha filosofia básica, né? Você pode ter uma outra sua, mas a minha é essa. Perdeu o elemento dentário ou perderá o elemento dentário, sempre tente reabilitar com implante. Mas por que, professor Gustavo, essa filosofia sua? Olha só, vamos ver esse caso aqui, ó. Esse caso vai responder por que essa filosofia de tratamento. O paciente chegou com essa ponte fixa, então aqui é um lateral, aqui um central, são dois pilares, e aqui é um canino fazendo as expensas, né, que foi transformado em lateral, tinha uma ausência de lateral, então usou-se um canino como um lateral, e aqui um incisivo central com um ponte. Então, esse caso é um caso antigo, né? O paciente chegou, consultório, falou assim: eu quero trocar essa ponte fixa antiga, ela não está cariada, não está infiltrada, mas o que incomoda ele são que essas exposições radiculares. E ele simplesmente veio para trocar essa ponte fixa. E ele tem uma ausência aqui nesse elemento central. E o que a gente disse a ele? Bom, vamos trocar a ponte fixa, mas ao invés de fazer uma nova ponte fixa, vamos instalar um implante nessa ausência central e vamos fazer 1, 2, 3, 4 dentes isolados. 4 dentes isolados, então núcleos antigos, era uma ponte fixa muito antiga, optou-se por não tirar esses núcleos para, vamos dizer assim, probabilidade de fratura radicular, então você pesa aí nesse caso, né, o risco e o benefício, então o risco de remover o pino era maior do que o benefício, né? Aqui um processo de moldagem, né, desse implante que foi colocado, né? E tá aí o caso, ó, 9 anos depois, o paciente com lateral, um central sobre dentes, um canino também sobre dentes e aquele central sobre implante. E ele volta 9 anos depois incomodado com o quê? Incomodado com, de novo, a exposição cervical dessa coroa sobre dentes. A pergunta é, qual será a minha abordagem 9 anos depois? Trocar apenas a coroa sobre o dente. Todas as outras coroas sobre os dentes e a coroa sobre o dente estão perfeitas. Então, note, se eu tivesse feito uma segunda ponte fixa naquele momento de tratamento, hoje eu estaria fazendo, né, a terceira. Então, eu teria que remover toda a ponte fixa, abordar todos os outros dentes. Então, veja bem, uma ponte fixa envolve a união de vários dentes num mesmo tratamento. Então, por exemplo, se esse dente tivesse fraturado, quebrado, eu perderia novamente toda a ponte fixa.
Uma ponte fixa, vamos chamar do nome correto, né? Estamos falando para dentista. Uma prótese parcial fixa é muito mais difícil de higienizar do que dentes isolados. O paciente conseguia fazer uma boa higiene do caso, você vê aí. Um caso ficou perfeito, não, mas ele está ultra satisfeito com o implante dele. Falou assim, nossa, ainda bem que eu fiz esse implante, agora eu vou trocar só essa coroa aqui na frente. Então, assim, você devolver aquele dente perdido com um implante significa você devolver um pilar artificial para um pilar que foi perdido. O dente foi perdido, você devolve um dente com um pilar artificial que é o implante. Você fazer uma ponte fixa, uma prótese parcial fixa, significa usar os outros pilares naturais para sustentar um pilar perdido. Você coloca esses outros dentes numa carga acima do que ele foi planejado. Você dificulta a instalação da prótese. Uma ponte fixa é mais difícil conseguir uma adaptação marginal do que uma coroa unitária. Você dificulta a higienização do paciente, você dificulta uma série de coisas. E um retrabalho, como o que aconteceu agora, envolve o quê? Envolveria trocar toda a ponte fixa novamente. Então, esse caso exemplifica bem, 8 anos depois, 8 anos antes. Por que que a minha filosofia de tratamento é muito simples? Perdeu um dente ou vai perder um dente, pense sempre em implantes. Vou perder esse dente, vamos tentar colocar um implante. Eu já não tenho dente, mesmo num caso como esse, porque esse caso a pessoa poderia dizer, preste bem atenção aqui, né? Nesse caso a pessoa poderia dizer muito bem, falou assim, veja bem, eu já tenho os meus dentes todos preparados. Eu tenho os pilares laterais preparados, então eu não vou perder, não dá uma perda biológica. Eu poderia simplesmente fazer uma nova ponte fixa, poderia, mas o que é melhor para o paciente? O melhor realmente foi colocar um implante ali, reabilitar aquele pilar perdido com um pilar novo, né, que é o nosso implante. Tá aí, né, o nosso exemplo. Então, esse é um caso que exemplifica a minha filosofia de trabalho. Eu proponho a você que pense com muito carinho nessa filosofia de trabalho. Ela pode ser adequada para você ou não, depende da sua realidade, né? Depende da sua realidade. Às vezes você trabalha em um lugar onde colocar implantes é mais difícil, é muito caro, né? Você vai selecionar para casos mais específicos. Você poderia resolver esse caso com a ponte fixa de forma muito mais rápida, muito mais simples, muito mais fácil para você. Então vai e faça a ponte fixa. Então note que o melhor planejamento também envolve a sua realidade, aquilo onde você está inserido, a sua realidade, né? Então tá aí esse grande exemplo daí. Agora vem os poréns, né? Bom, professor, então você vai botar implante em todos os casos? Não, eu vou tentar colocar implante em todos os casos. Então vem a segunda pergunta. O paciente está apto, ele pode receber implantes? Bom, então essa é uma outra pergunta. Bom, eu vou tentar colocar implantes, mas há a possibilidade de eu colocar implante? É claro, existem uma série de condicionantes, né? Condicionantes emocionais, condicionantes de saúde sistêmica, condicionantes de saúde local, condicionantes de disponibilidade óssea. Eu não vou abordar muito esse tópico aqui, né? Porque senão a gente estenderia muito a aula. A aula ela é focada na reabilitação oral, uma aula de prótese, né? Uma aula de protética. Então, quais seriam essas condições emocionais do paciente? Condição de saúde sistêmica, por exemplo, é uma cirurgia. Implante é cirurgia. É cirurgia? Então, como é que está a pressão do paciente? Está controlado? Nós vamos trazer aqui, vou deixar aqui no nosso hall de aulas, quem vai dar essa aula para nós de condições sistêmicas limitantes de implante será o Dr. Flávio. O Dr. Flávio, ele é implantodontista, ele vai dar essa aula cirúrgica para nós, né? Eu vou ficar aqui na parte protética, mas já a gente adianta alguma coisa. Saúde sistêmica, diabetes está controlada ou não? Se não tem diabetes controlada, cuidado com implantes. Pressão alta está descontrolada, cuidado com cirurgia. Paciente irradiado, fez radioterapia de cabeça e pescoço, então complicado também. Paciente faz uso de bifosfonato, cuidado também. Saúde local, então localmente tem cistos, tem lesões ósseas muito grandes, tem disponibilidade óssea suficiente, vai precisar de enxertos ou não. Então tudo isso agora vai ser avaliado, né?
vai ser avaliada aí, ó, as condições sistêmicas, hipertensão, diabetes, problemas hematológicos. Eu tenho uma paciente que fez 2 implantes, ela foi, vamos dizer assim, negada por 2 colegas que não queriam fazer implante nela, pelos problemas hematológicos, mas ela ia ao hemocentro, né, fazia o tratamento hematológico dela e no mesmo dia lá fazia o implante com a gente. Ela tem problema grave de coagulação. Ela conseguiu fazer, fizemos 2 implantes com muito cuidado, né, cirurgia guiada para ter o mínimo de sangramento possível, né. Então, pacientes que têm esses problemas sistêmicos, eu vou dizer, hoje em dia é difícil você ter problemas que não podem ser contornados para fazer os nossos implantes. Alguns casos realmente vão ser complicados, mas a grande maioria dá para contornar, não é verdade? Problemas sistêmicos. Uma vez contornado esses problemas locais e sistêmicos, aí começa realmente o nosso pensar da prótese, o nosso pensar reabilitador. Mas, professor, calma aí, para tudo. Você está falando de implantodontia, de implantes. Como assim pensar da prótese? Bem-vindo, então, à implantodontia. Seja bem-vindo, finalmente, à implantodontia. A implantodontia é uma disciplina protética. Uma disciplina que visa reabilitar o paciente proteticamente. E para isso ela usa um componente cirúrgico, que é a instalação de implantes. Então, o início do nosso planejamento, ele é protético. Ó. Qual tipo de prótese será confeccionado? Qual tipo de prótese o paciente precisa? É uma coroa unitária? É uma prótese fixa, uma prótese parcial fixa? É uma prótese total, um protocolo? Né? Então, o que o paciente precisa? Ele precisa dessa prótese. Para viabilizar esse tipo de prótese, é que nós vamos seguir o nosso planejamento. Bom, para viabilizar... esse caso precisaria de 2 coroas unitárias. São necessários procedimentos prévios à instalação desses implantes. Então, eu já sei que o meu paciente quer implantes, que ele precisa de implantes, ele está apto a receber implantes, ele precisa de coroas do tipo unitário, mas ele... precisa de quê? Antes de instalar os implantes, ele precisa abordar talvez uma enxertia, enxerto de tecido ósseo, enxerto de tecido conjuntivo, né? Aí você que é protesista, reabilitador, vai precisar da ajuda de um cirurgião. Você que é implantodontista vai precisar dominar essas técnicas de enxerto para você viabilizar isso para o teu paciente, né? Então, o que mais? Uma vez que você disponibilizou, botou esse item no seu planejamento, olha só, quantos implantes são necessários para resolver o caso? Então, alguns casos vão precisar de menos implantes, outros casos são mais implantes, outros casos são mais diretos. Note que o número de implantes, quantos implantes vão ser necessários, eles estão relacionados lá no meio do nosso planejamento. Eu tenho que definir qual tipo de prótese eu vou instalar, eu tenho que definir se meu paciente tem osso, em quantidade suficiente ou não, eu tenho que definir se ele precisa de enxertia óssea, para definir aí sim quantos implantes serão necessários no nosso caso. O que mais? Qual o melhor momento para instalar esses implantes? Eu vou partir para uma cirurgia que a gente chama de cirurgia imediata em um rebordo já cicatrizado, ou vou partir para uma cirurgia de implantação imediata ou uma carga imediata, ou seja, uma cirurgia onde eu extraio meu dente e instalo meu implante na mesma sessão. Eu tenho condição para isso, fazer ou não? Eu vou oferecer isso para o meu paciente ou não, né? Note que é um ponto a mais no nosso planejamento, né? Qual o melhor momento para instalar a nossa prótese? Eu vou instalar meus implantes, mantê-los, a gente chama de submersos, cicatrizando lá, belos e formosos no rebote, e vou instalar minha prótese ali a 2, 3 meses, ou vou instalar minha prótese imediatamente, a instalação dos meus implantes, o que eu já disse anteriormente, a carga imediata. O que eu vou propor a meu paciente? Qual caminho vai tomar, né? Qual caminho eu vou seguir, né? Olha aí, ó, extração, implantação e já instalação da prótese no mesmo dia. É isso que eu vou propor ao meu paciente, sim ou não? Ele está apto a isso, sim ou não? Não sei, né? E ao final, quanto que isso tudo vai me custar? Quanto que eu vou cobrar do meu paciente? Porque veja bem, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui aprendendo para quê? Para que a gente possa oferecer para os nossos pacientes algo melhor.
E oferecer algo melhor significa também ter uma lucratividade melhor, viver disso. A gente vive disso, né? Ninguém faz isso porque é só bonito. A gente faz isso porque a gente vive disso. Então, se a gente vive disso, a gente tem que cobrar o preço justo, que onere bem o paciente, que ele pague um preço justo, mas que também te retribua, né? Te possa manter sua qualidade de vida. Então, tudo isso é importante para que você não perca dinheiro. Como eu disse anteriormente, casos pequenos, ganhar dinheiro é mais fácil. Como assim? É mais difícil você errar, é mais fácil você estabelecer um valor e dentro daquele valor você tirar o teu custo e ganhar teu lucro. Agora, num caso muito grande, né, um caso muito extenso, muitas vezes você fica com lucro apertado e se houver um retrabalho você vai ter problemas. Note que para responder todas essas perguntas aqui, meu querido, todas essas perguntas, é um curso de implantodontia completo. É um curso de prótese completo. É um curso de reabilitação oral completa. Então não tem como eu chegar aqui numa aula de planejamento e responder todas essas perguntas. Você vai sair da aula de planejamento hoje com todas essas perguntas respondidas. É claro que não. Né? Tudo isso é um curso completo. Questão de encher, tipo de implante, tipo de prótese, como planeja. Então, essa nossa aula de hoje é o início básico, né? É o início básico. E quem é que vai responder essas perguntas, né? Será o reabilitador, aquele que reabilita, junto com o cirurgião. Se você for um implantodontista, né, aquele que faz implantes e próteses, será uma pessoa só. Se você for um protesista, você vai precisar de um cirurgião, né, que te auxilie nas demandas cirúrgicas. Se você for um periodontista, você vai precisar de um protético, um protesista que te auxilie nas demandas protéticas. Vão ser duas cabeças pensando. Agora, se é um implantodontista, ele vai ter que resolver tudo sozinho, né? Quem vai responder esses questionamentos. A prótese olha só, esse caso, por exemplo, esse caso eu sempre mostro, ele é um caso que não rolou, ou seja, não foi realizado. Ele não foi executado, né? Ele chegou lá na UFS, na nossa federal, numa época que era difícil até colocar implantes. É uma pessoa muito jovem, né? E chegou com essa demanda aqui. A ortodontia também, na época, era complicado lá. E foi feito o canal dos dentes, havia já perda óssea. Então ele foi enviado para a clínica de prótese para que nós pudéssemos oferecer para essa pessoa implantes nessa região. Então vai remover esses dentes, uma menina jovem, né? Seus 20 e poucos anos, vai remover esses elementos dentários, seria mais rápido que a ortodontia, mais fácil para ela. E colocar implantes, né, ao invés, né? Então, a pergunta, bom, como é que é um planejamento desse caso? O resultado será satisfatório? Olha outro caso aqui já de curso. O paciente chegou e a demanda dele era a reabilitação da arcada inferior. Então a pergunta, quantos implantes serão necessários nesse caso? Qual que é a melhor posição desses implantes, que é o nosso planejamento básico, né? Então vejam bem que, para que nós respondamos essas questões, né, entra o reabilitador. O reabilitador é aquele que vai finalizar o caso, aquele que vai entregar o caso pronto, né? E esse caso pronto, esse caso já finalizado, entregue, ele vai ser baseado num planejamento prévio, num planejamento que ele fez hoje aqui mostrado sobre um modelo de gesso e um enceramento diagnóstico e com exames de imagem. Hoje pode ser digital, pode ser feito um escaneamento, pode ser feito um modelo digital, um planejamento digital, pouco importa, na verdade é a mesma coisa, a finalidade é a mesma, o meio só que muda. E esse planejamento original, feito no gesso ou de forma digital, ele é que vai orientar a nossa cirurgia. O número, a posição e a inclinação dos nossos implantes, né? E essa cirurgia vai afetar o resultado protético final. Então essa filosofia de tratamento aqui, ó, que a gente já conhece muito na implantodontia, que já está bem sedimentada, ó, tô seguindo aqui com o mouse, a gente chama de planejamento reverso. Como assim planejamento reverso? Para que eu execute o caso com precisão, para que eu tenha execução do caso com precisão, o caso protético, lembre-se, a implantodontia
é uma disciplina protética. Eu tenho que planejar esse caso antes, planejar o que eu quero de prótese. Nesse caso, eu quero uma coroa unitária. E esse planejamento protético vai guiar a minha execução cirúrgica. Guiar do ponto de vista de quantos implantes eu vou usar, no caso aqui um implante só, guiar do ponto de vista de posição correta, de inclinação correta, né, de instalação correta desse implante, para que o meu implante seja instalado não em função do que meu paciente tem de osso, ou da tábua óssea, ou do remanescente ósseo, mas que meu implante seja instalado para viabilizar a minha coroa protética planejada anteriormente. Por isso, planejamento reverso. Então, quando aparece um caso como esse aqui, ó, tá na UFS, a primeira demanda que nós fizemos, pegamos um aluno, assim, vem cá, meu amigo, vem cá, quer aprender um pouquinho de prótese? Quer? Esse caso aqui, essa menina, o que você vai fazer? Você leva ele para casa e você vai planejar 2 elementos sendo colocados nessa região. Então o aluno pegou lá, olha que interessante, ele fez uma extração de modelo, removeu esses dentes do modelo, fez o desgaste e fez o enceramento lá básico, ele mesmo fez com os equipamentos de enceramento. Ele propôs aqui a instalação de 2 incisivos laterais, mas para que tentasse viabilizar uma prótese melhor possível, será necessário o aumento incisal desses dentes, o aumento mesial desses dentes centrais. Mesmo assim, ainda vai sobrar um espaço mesial aqui, ó. Porque se ele preencher esse espaço, esse dente lateral vai ficar maior que o outro. Então, o que o aluno fez de forma muito simples? Por que eu boto esse caso? Porque um aluno fez de forma muito simples. Ele tentou antever um resultado protético viável para que agora, observando esse resultado protético viável, eu pudesse, eu vou precisar do implante nessa posição aqui e vou precisar do implante nessa posição aqui. E eu vou ter que abordar esses dentes anteriores também, do ponto de vista protético ou de dentística ou de prótese, e depois ainda está me sobrando esse diastema aqui, eu vou ter que resolver como? Com ortodontia? O que eu vou ter que fazer nesse caso? Então, isso chama-se planejamento reverso. Mesmo que esse caso não tenha sido realizado, para paciente do interior, paciente, né, de uma comunidade rural, não voltou para fazer o caso, mas o caso serviu para o paciente planejar, serviu para o aluno planejar. Né? Tá aí, ó, você pode lançar a mão do quê? De ferramentas digitais para planejamento. Né? Então esse caso será instalado 3 coroas de um lado, 3 coroas do outro. Tá aí, ó, você pode utilizar ou uma cerinha, como ele utilizou, cera, espátula Lecron, kit PKT, né? Então um abraço aí para o nosso professor Josué, da UFS, nosso professor de escultura dental, né? Ou você pode lançar mão de equipamentos mais sofisticados para fazer o teu planejamento da instalação do implante, quantos implantes serão, né? E a posição desses implantes. Olha esse outro caso, novamente, chegou, vamos reabilitar a parte inferior. Vamos fazer extração, fazer o que? Um protocolo? Uma extração vai ter protocolo, vai fazer um protocolo inferior, ok. Então, antes de fazer o protocolo, eu tenho que fazer o planejamento protético desse protocolo. Eu vou fazer uma cirurgia de modelo, eu vou extrair os dentes, eu vou fazer uma montagem de dentes, uma prótese total imediata, para que essa prótese total imediata seja duplicada como um guia cirúrgico. Então, o guia cirúrgico é a cópia do meu planejamento protético, né? Então, quem faz isso? É o protesista. Então, se você está trabalhando em 2 pessoas, eu tenho um protesista e tenho um cirurgião, quem começa o caso, gente, é o protesista. Eu até brinco, né, na aula com os protesistas, e graças a Deus que quem começa os casos de implante é o protesista, porque você pode cobrar o seu também, né? Que o paciente ele fica preocupado, né? Não, vou pagar, separei esse dinheirinho aqui, ó, para pagar a cirurgia tá paga, depois eu pago a prótese. Você fala assim, não senhor, eu começo fazendo a prótese, então também tem que receber o meu primeiro. É a realidade da vida é essa, né? Quem trabalha sozinho, né, implantodontismo, não tem esse problema, mas quem trabalha
né, com outros profissionais vai ter esse problema, né? Então tá aí, olha só, né? Então a duplicação da tua prótese, né, vai virar a guia cirúrgico, a sua prótese planejada vai virar o guia cirúrgico, e esse guia cirúrgico, olha só, no modelo ainda, ó, foi aberta uma janela, né, e foram planejadas a instalação de 5 implantes nessa região interforaminal, para depois levar isso para a cirurgia e instalar meus implantes seguindo aquele planejamento protético. Então, esses 5 implantes aqui, ó, eles não foram instalados, vamos dizer assim, né, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né, tem muitos internautas de Portugal, né, que assistem ao meu canal também, que podem estar assistindo. A gente fala assim, ao léu, né? Ao léu significa a esmo, né? Eles não foram colocados a esmo ao léu, eles foram colocados baseados na posição dos dentes do meu protocolo que foi planejado anteriormente. Por isso que é planejamento reverso. Teremos uma aula específica de guia cirúrgico, confecção de guias cirúrgicos mais à frente. Então hoje não é a aula de confecção de guia cirúrgico, é uma aula de fundamentos. Então qual que é o nosso fundamento? Nosso fundamento, já um fundamento a gente já colocou. Primeiro fundamento, perdeu um dente ou vai perder um dente, eu vou sempre tentar colocar implantes. Eu vou conseguir? Muitas vezes não. Tem aquela série de condicionantes que a gente diz. Primeiro fundamento. Segundo fundamento, eu sempre vou fazer o que a gente chama de planejamento reverso. Ou seja, primeiro eu planejo a minha prótese. A prótese é a primeira a ser planejada. E para viabilizar a minha prótese, eu planejo a minha cirurgia de implantes. Quantos implantes, posição de implantes, aonde esses implantes serão instalados, dependem da posição protética. Por isso, planejamento reverso, né? Então tá aí, ó, de novo, olhando aquele quadro, né? Deixa eu sair aqui dessa posição aqui, ó. Deixa eu sair daqui, ó. Vamos para baixo aqui, ó. Vamos para baixo aqui, isso. Vamos ficar na frente da radiografia aqui, pronto. Saí agora aqui. Agora tá dando pra você ver, ó. O reabilitador vai planejar o caso, vai enviar esse planejamento para o cirurgião, que vai executar a cirurgia segundo o planejamento, viabilizando o reabilitador voltar e finalizar o caso segundo aquele planejamento inicial, né? Então isso é que a gente faz, né? A gente chama de planejamento reverso dinâmico. Esse dinâmico é por minha conta, né? Esse dinâmico é por minha conta e risco. Por que dinâmico, né? Por que a gente chama de planejamento reverso dinâmico? Esse dinâmico não existe nos livros. Esse foi algo que eu acrescentei. Porque ó, o reabilitador, com apoio cirúrgico, vai planejar a tua prótese, né? O cirurgião vai executar a implantação com base no planejamento protético do reabilitador. Contudo, entretanto, todavia, porém, não obstante, o que vai acontecer? Alguma mudança cirúrgica pode acontecer no planejamento, na instalação do implante. Às vezes você planejou instalar ele emergindo no cíngulo e houve um desvio, uma dificuldade cirúrgica, ele acabou emergindo na incisal. Então, o protesista reabilitador vai executar esse caso, obviamente, finalizar esse caso baseado no teu planejamento cirúrgico, baseado no seu planejamento protético inicial, mas levando em consideração qualquer mudança transcirúrgica que isso possa levar. Ah, professor, mas isso é um erro. Bem-vindo à realidade. De novo, você que quer fazer casos sobre implante, você tem que vestir a sandália da realidade, não a sandália da humildade, essa também, mas essa da realidade. A realidade é essa: você planeja, você entrega o guia, o cirurgião opera, mas muitas vezes não sai tão perfeito como a gente quer. Ah, professor, mas eu vou trabalhar só com cirurgia guiada para sair tudo perfeito. Muito prazer, né? Parabéns, você age corretamente, só que
Cirurgia guiada, a gente sempre diz, cirurgia guiada é para quem já está craque na cirurgia convencional. Todos os pacientes vão poder pagar a cirurgia guiada. Todos os locais existe a cirurgia guiada com disponibilidade. Todos os seus cirurgiões sabem trabalhar com cirurgia guiada? Claro que não, né? Ah, mas eu quero botar isso como uma meta do meu consultório, da minha clínica. Ótimo, então bote e execute. Você bote uma meta, você execute. A cirurgia guiada vai diminuir esses erros. Mas enquanto você está trabalhando sem a cirurgia guiada, você ainda vai ter pequenos erros. E mesmo com a cirurgia guiada, quem estuda sabe, tem erros também. Ela não é 100% perfeita em todos os casos, né? Então aí, ó, o que é o planejamento reverso? Ele serve para ver antes. O que é ver antes? Antever o possível resultado protético final, guiando a decisão do número, posição, inclinação e disposição dos nossos implantes. Então, a aula de hoje, gente, a nossa próximo vídeo, hoje foi uma aula, né, vamos dizer assim, conceitual, um vídeo conceitual, onde a gente viu os conceitos básicos do nosso planejamento. Agora nós vamos entrar em conceitos mais específicos, ou seja, número, posição, inclinação e disposição dos nossos implantes. Tá aí, ó. Então tem a minha tomografia, olha que beleza, né? Minha disponibilidade óssea é maravilha. Eu vou planejar a instalação dos meus implantes, eu vou abrir o rebordo, eu vou executar lá o rebordo aberto, um retalho de espessura total, desnudando o rebordo ósseo por completo. Eu vou ter o meu guia cirúrgico me indicando que são 2 dentes, a posição desse dente, e de acordo com a minha tomografia, que me diz a base óssea, e de acordo com o meu planejamento protético, eu vou instalar os meus 2 implantes, estão fazendo as primeiras perfurações baseado no guia cirúrgico, tá aí as perfurações iniciais realizadas, eu vou fazer o alargamento dessa osteotomia com uma série de fresas de brocas, nós vamos ver isso também. As aulas cirúrgicas vão ficar mais por conta do Dr. Flávio nessa nossa caminhada, né? Nós vamos ter outros profissionais que podem dar aula para a gente também nessa nossa caminhada. Está aí a instalação do nosso implante do Econe da Implacil de Bortoli, instalando os bichinhos. São implantes do tipo Cone-Morse, então são instalados no nível infracrestal. Por que isso, hein, professor Gustavo? Por que instalar esses implantes Cone-Morse infracrestal? Tem a ver com o osso? Não, não tem nada a ver com o osso. Não tem nada a ver com o osso. Você instala o implante infracrestal porque tem a ver com a prótese. Ah, professor, fundiu minha cabeça. Calma, estamos no início. A nossa caminhada é uma caminhada. Você está vendo a montanha lá na tua frente, você vai ter que atravessar ela do outro lado. Você está no início da tua caminhada, né? Estou lendo aí com os meus filhos, né? De noite eu paro para eles o livro O Hobbit, do Tolkien. Então, o livro do Hobbit é uma grande caminhada. E ele passa lá no livro por poucas e boas até chegar no final da caminhada dele. Aqui é a mesma coisa, né? É o Bilbo Bolseiro. Recomendo que você leia esse livro com teus filhos, se você tiver filho. Se não tiver filho, lê também, bom livro, né? E é uma grande caminhada, é mais ou menos a caminhada da nossa vida. Ela é cheia de dificuldades, né? Mas você não pode desistir nunca, né? Tá aí, ó. Então, por que esse implante é colocado infracrestal? Tem a ver com a minha prótese. Não tem a ver. Tudo na implantodontia, meu amigo, tem a ver com a prótese. Com a prótese. A prótese manda em tudo. Prótese manda em tudo. Tudo que é feito do ponto de vista cirúrgico é demanda protética. Então, essa instalação infracrestal é demanda protética. Você vai aprender isso ainda nesse módulo básico de implantodontia, né? Dos módulos à frente. Tá aí, ó. Caso fechado. 1, 2, 3, 4 suturas simples para fechar o caso. Muito simples, né? Tá aí, escameou um pouquinho essa sutura, poderia estar mais relaxadinho um pouquinho. Ó, cirurgia de 40 minutos, 30 minutos. Cirurgia muito simples, né? Essa racionalização
né, essa racionalização de cirurgia reversa, de planejamento reverso, então ele vai ser usado para todos os nossos casos. Vai ser usado para casos totais, né, casos de prótese total, casos, né, onde a gente vai planejar um caso de prótese total, vai ser usado para casos de próteses parciais e casos de próteses unitárias. Então ele vai estar presente em todo tipo de casos. Então a filosofia de tratamento válida, todo mundo usa, não existe que... professor, nós estamos vendo aqui um enceramento diagnóstico no protocolo, um enceramento diagnóstico no PrEP e um enceramento diagnóstico no incisivo central. Poderia ser digital hoje em dia, poderia ser feito com escaneamento, poderia. É simplesmente, o scanner, planejamento digital é simplesmente uma outra ferramenta. O processo é exatamente o mesmo. Então, se você tem um scanner que quer trabalhar com odontologia digital, nós vamos aprender também, mas nós vamos ficar baseado mais na odontologia analógica ainda, no início do curso, para pegar todo mundo, né? Para pegar todos os profissionais, né? E esses conceitos aplicados à prótese total, parcial, unitária, eles são sempre os mesmos, né? Eles são sempre os mesmos. Tá aí, professor, entendi, muito legal, né? Bacana. Entendi o que é planejamento reverso. Entendi que a gente tem que ver primeiro a nossa prótese, a prótese é que vai comandar, que o planejamento protético é importante. Então não adianta nada o cara fazer implante se ele, de casos grandes, se ele não sabe fazer reabilitação oral. O que nós temos, né? O que nós temos que é muito frequente no nosso curso? Nós temos muitos alunos que fazem um curso de implantodontia e depois fazem curso de prótese lá com a gente. E temos casos de alunos que fazem curso de prótese e depois fazem curso de implantodontia. Por quê? Porque uma disciplina está casada com a outra. Por quê? Porque ele aprende a parte básica da história, mas ele chega num caso, por exemplo, grande como esse, por exemplo, bom, entendi, professor, mas e daí? E daí? E um caso como esse aqui, perdas dentárias, pontes fixas grandes, entendi, é planejamento reverso, mas e daí? Vou reabilitar esse caso aqui? Vamos reabilitar. Como é que eu vou reabilitar esse caso? Quais serão as minhas escolhas, né? Como é que eu vou ter que abordar esse caso? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo e vou instalar uma dentadura? É uma reabilitação oral completa, né? Seria a forma mais fácil de reabilitar? Será que nós vamos partir para isso aqui? Vamos fazer uma extração em série e instalar uma dentadura? Ou vamos instalar dentaduras apoiadas, fixas em implantes, famosos overdentes, protocolos? Será que nós vamos para isso? Bom, para que nós tenhamos ciência disso, nós temos o que a gente chama de normas gerais de planejamento. Normas gerais que vão nortear todos os casos. Essas normas gerais dizem respeito ao número de implantes, ou seja, quantos implantes eu vou usar em cada caso. Dizem respeito à posição desses implantes, aonde eu vou posicionar os meus implantes para garantir um caso bem realizado. Dizem respeito à inclinação desses implantes em relação um ao outro, em relação aos meus dentes, ao rebordo. E dizem respeito à distribuição ou disposição desses implantes no rebordo. Então, número, quantos implantes eu vou usar? Posição, qual a melhor posição desses implantes? Qual a melhor inclinação desses implantes? E qual a melhor distribuição desses implantes no rebordo? Então, essa aula de planejamento básico, ela vai começar pelo básico. O que é o básico? Isso aí é o básico. Isso é o planejamento básico. Quantos implantes? Qual que é a disposição, qual que é a inclinação e qual que é a distribuição. E para que eu decida o número, posição, inclinação, distribuição, eu vou usar o quê? O meu planejamento reverso, ou seja, primeiro eu vou ver a prótese para depois guiar todos esses parâmetros. E isso será utilizado, novamente, em casos totais, parciais e unitários. Obviamente, para que a coisa fique simples, nós vamos começar pelos casos unitários, onde eu preciso, né? Tá aqui a pergunta, vamos lançar a pergunta. Deixa eu sair da frente, que eu tô na frente demais. Vou sair da frente aqui, vamos para lá agora, vamos para lá de lá. Ei, vamos ficar brincando aqui, Pronto, fui para lá de cá. Então vamos lançar a pergunta. Quantos implantes são necessários para eu reabilitar um caso total, parcial e unitário? Bom, casos totais, depende. Casos parciais, depende. E casos unitários, qual que é a resposta? Casos unitários, a resposta é um implante, geralmente um implante só.
né? Então tá aí, ó. Então se eu tenho um implante para reabilitar um caso unitário, tá aí o meu caso unitário. Nós vamos começar a planejar esse caso para reabilitar apenas um implante. Beleza? Beleza. Então esse vídeo acaba por aqui. Esse vídeo foi um vídeo de conceito básico de planejamento. Nós aprendemos duas coisas importantes. Primeira coisa, sempre tentar colocar implante na ausência dentária. Essa é a minha filosofia. Segundo, o que é planejamento reverso? Planejamento reverso é levar a prótese, guiar a cirurgia. A prótese é planejada, ela guia a cirurgia e depois a prótese definitiva é executada baseado no planejamento inicial e no resultado cirúrgico. Planejamento reverso dinâmico. Beleza, gente? Fiquem conosco. Próximo vídeo nós vamos entrar nisso aí que você viu aí, ó. Posição, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, isso, ó, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Número, posição, inclinação e distribuição de implantes. Primeiro, em casos unitários. Então esse caso, ó, vamos começar por esse caso aí, beleza? Vamos começar por esse caso para que fique, né, bem didático, bem sequencial. Ah, professor, mas eu queria algo mais avançado. Calma, nós vamos começar do básico. Então esse curso é para começar do zero. Você que não sabe nada, quer aprender do zero, você vai começar do zero. Você que teve um conhecimento básico, mas quer alinhar esses conhecimentos, você está no lugar certo. A grande caminhada, vamos falar sobre implantes. Vamos caminhando e conversando sobre implantes. Essa é a proposta do curso. Vamos caminhando e vamos conversando sobre implante, tirando nossas dúvidas, conversando de uma forma bem didática. O curso é baseado em didática simples, didática básica, para você poder aprender, né? Nós vamos ter momentos no curso para discutir parte, né, de ciência, Nós vamos ter aulas específicas conversando sobre ciência. Nós vamos ter módulos chamados assim, discussão de artigos chave, clássicos importantes. Vamos pegar aqueles artigos, dados científicos que nortearam as principais decisões. Por exemplo, tem um artigo clássico do Tarno, né, onde ele define, né, a questão da papila, se vamos ter papila ou não nos casos, qual que é o distanciamento do contato proximal até o implante que define a posição da papila. Vamos pegar em separado esses casos, discussão de artigos clássicos, né? Para a gente também colocar a pitada de ciência nas nossas aulas, são bem didáticas. Quero parar a aula no meio para falar naquele estudo, disse isso, porque senão a gente perde um pouco o fio da meada. Beleza, galera? Estamos juntos, fiquem conosco. Próximo vídeo entraremos no nosso planejamento de casos unitários. Fique com Deus, grande abraço, estamos juntos.